Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Direto no Ponto. A gente está aqui hoje nesse princípio de temporada friazinha, nesse friozinho gostoso, com o desejo de trazer um pouquinho de quentinho no coração de vocês. Hoje a gente vai falar sobre a transitoriedade da existência. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a impermanência das coisas. É um tema bem legal, uma vez que a gente percebe que dentre as grandes dores dos nossos assistidos tá o desejo de controlar, a dificuldade de aceitar as coisas como elas são, aceitar que a vida muda, que as coisas mudam. Muitos de nós, assim como eu, viemos de gerações onde fomos criados para ter coisas para sempre, carreiras para sempre, casas para sempre, coisas para sempre, eletrodomésticos para sempre. Eu cresci no meio onde o sofá ele durava 75 anos, a cadeira do século passado. E hoje em dia a gente vive uma geração arquia, que as coisas são praticamente descartáveis, o tempo passa rápido, a gente muda, as ideias mudam, as vontades mudam, os desejos mudam. E aí nós que fomos treinados para viver o para sempre e foram felizes para sempre, podemos terminar um pouco frustrados com tanta mudança que acontece na vida, no cotidiano. E é uma mudança que muitas vezes é para o nosso bem, mas a gente não quer aceitar porque a gente queria ser feliz para sempre com aquilo que a gente acreditou que deveria ser. Então, para papear sobre esse tema, eu vou chamar aqui a minha parceira, Jojo. Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar o convite para ela. Vamos ver. E conversar um pouquinho sobre essa transitoriedade da existência, sobre tudo que muda o tempo todo, esse universo que está em constante movimento e a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. Ei, Jojo, boa muito noite. bem-vinda, que gostoso estar aqui com você de novo, minha parceira de live. Pois é, né? Saudade também que tava de você já. Pois é, estava aqui numa transitoriedade, vivendo um pouquinho de movimento, de mudança, de uma grande amiga aí, de um ciclo de 10 anos atrás que veio me visitar e eu quis dar um pouquinho de atenção, afinal de contas, não é todos os dias que a gente tem o prazer, né, de ter alguém que atravessa um oceano só para estar com a gente. Né? É privilégio. Isso mesmo. Privilégio, né? Isso mesmo, a gente tem que ir se adequando à nossa demanda de trabalho com a nossa demanda pessoal, né? O fato de sermos terapeuta também vai nessa demanda de se autoatender, de se autoconhecer e se poder dar esses momentos aí de partilha com as pessoas que não são caras, né? Porque são momentos que não voltam, são transitórios e a gente precisa de aproveitar mesmo. Muito bom, muito legal. Exatamente, né? A gente tem que aprender dentro dessa impermanência do universo, né? A gente precisa aprender a olhar um pouco para a vida como um surf mesmo, né? A maré tá alta, tá tendo onda, bora lá pegar a prancha e remar e furar e tomar caldo. E se a maré tá parada, vamos descansar, guardar energia, que daqui a pouco vem uma nova série de ondas. Não adianta querer remar no mar e surfar quando não tem onda. E também não adianta na hora que tá lá no pico das ondas, você tá cansado porque queimou a largada, porque choveu no molhado, porque gastou um monte de energia querendo fazer as coisas meio que fora de hora, né? Então eu acredito que essa conversa de hoje vai muito nesse entendimento desses ciclos que a gente precisa começar a trazer uma compreensão de que, né, o que está aqui hoje, né, o famoso para sempre, né, o para sempre é feito de quê? É feito de muitos agoras, é um agora, é outro agora, é outro agora. E daqui a pouco há uma grande chance da coisa mudar, né? Tá tudo mudando, se movimentando o tempo inteiro. E aí eu preciso estar presente para mim, para compreender como que eu lido com esse agora. Porque nada dura para sempre.
né? E as pessoas tendem a se frustrar que gostariam que fosse como era antes, e aí não conseguem nem aproveitar o momento com medo que aquilo que está vivendo agora termine lá na frente. Então, é sobre isso, mas tudo mais um pouco que eu queria falar hoje. O que você Ô, acha? Dani, isso vai de encontro com o atendimento que eu fiz de uma senhora, que ela estava justamente com essa dificuldade de aceitar essa transitoriedade da vida, né? Ela estava na dificuldade de aceitar o amadurecimento. Ela não conseguia lidar com isso porque teve uma vida de muita pressão em que ela não pôde ser a jovem, a adolescente que ela gostaria de ter sido. E agora, chegando nessa vida adulta de já senhora, de avó, ela não conseguia lidar com isso. Ela não conseguia se olhar no espelho. Ela não conseguia se aceitar. E aí, o que que acontece? Quando nós entramos nesse loop da não aceitação, a gente fica apegado ao passado. E o apego ao passado é uma grande porta que abre para a depressão. Então, os processos depressivos, eles muitas das vezes nascem justamente da não aceitação do momento presente e essa nostalgia de querer viver aquilo que já não tem mais como viver. Ela pode sim ter todo esse processo de liberdade ou de fazer algumas coisas que ela não teve oportunidade, mas dentro da realidade que ela tem agora. Só que nesse momento tem outras complicações que naquele momento não tinha, que é da questão da própria idade, que é o cansaço do físico, que é outra realidade das pessoas que convivem naquele momento com ela, já não são mais as mesmas que conviviam. Então, quando nós temos esse entendimento da importância do estado pleno de presença, nós vamos aí minando as possibilidades da questão de tanto da uma ansiedade excessiva, quanto desses processos depressivos, né? Então, falar sobre esse tema, eu acredito que dá para expandir muito, justamente para chamar para essa reflexão desse estado pleno de presença que vai nos ajudar verdadeiramente a fazer aquilo que o nosso coração deseja, sem que a gente fique tão apegada com o que o outro vai pensar a meu respeito. Será que eu vou ser aceita? Será que eu vou ser validada? E a gente começa a se validar. E eu queria até aproveitar para as pessoas que estão aqui, Dani, se elas já estão sentindo assim alguma coisa em relação a esse tema, coloque aqui pra gente, né? Os feedbacks que forem dando aí nas nossas falas, pra gente fazer uma live gostosa, descontraída e com a participação. O pessoal que tá entrando aí. Como é que vocês lidam, né, com mudanças? Como é que é para você quando a vida vem e faz o que ela com certeza vai fazer, que é mudar, né? Quando aparece uma mudança aí no caminho, como é que você encara isso, né? Conta pra gente um pouco aí de alguma dificuldade com alguma mudança, quem sabe a gente pode trazer uma luz aí no fim do túnel para você olhar de uma nova perspectiva e aquecer um pouquinho esse caminho, facilitar um pouco para vocês. Porque, né, eu como sendo ariar, né, eu sou Gêmeos com Aquário, a adaptabilidade é meu sobrenome, né, eu costumo brincar, assim, eu adapto, eu vou lá e me adapto na situação, mas eu entendo que é um pouco difícil, muita gente tem dificuldade em se adaptar, e até por isso que muita gente me procura, normalmente quer fazer uma transição, mas não sabe como. E aí, quando a gente quer mudar e não sabe como, essa transitoriedade da existência, ela é uma coisa que facilita essa mudança, né? Acontece que a grande maioria das pessoas quer ter garantia de do que vai acontecer e se vai ser assim para sempre e se vai ficar. E a gente precisa realmente assumir isso, a gente precisa realmente assimilar na nossa cabeça que para sempre é uma coisa que foi vendida pra gente, que não existe esse negócio de para sempre, né? E aí eles viveram felizes para sempre. Isso é só uma ideia rígida que imprimiram na gente e que a gente fica buscando isso para sempre e nunca chega em lugar nenhum. Gera mais frustração, porque é um cálculo que nunca fecha, uma conta que nunca fecha, essa coisa de para sempre, essa relação para sempre, e eu vou ser assim para sempre. Gente, a gente muda, as nossas ideias mudam, nossos sonhos, nossas aspirações mudam. E quando a gente não aceita isso na gente, a gente fica bloqueando essa mudança, isso gera uma dor maior ainda. Então é aceitar que as coisas mudam mesmo. Hoje de repente, eu não quero mais uma coisa que eu queria ontem. Eu sou uma pessoa ruim por isso? Não.
como a gente está em constante evolução, como a gente está em constante crescimento, se conhecendo a cada dia, se expandindo, é natural que a nossa vontade mude, que o nosso pensamento mude, que o nosso sonho, que o nosso desejo, que o nosso trabalho, tudo muda o tempo inteiro. Então a gente se abrir para isso e se permitir abraçar aquela mudança que está aqui dentro, porque é isso que a única coisa que a gente tem é a gente com a gente mesmo no fim do dia. E quando a gente se bloqueia de embarcar nessa mudança, a gente corta o fluxo da nossa vida e a gente começa a entrar em processo de ansiedade, de depressão, e a vida começa a não funcionar porque, eu falei que eu ia ser assim, e aí agora eu não quero mais. Mas se você não quer mais, de que te serve manter a sua palavra? Se você não está traindo ninguém, se você não está em dívida com ninguém, que ideia é essa, né? Que eu preciso cumprir com isso, porque eu falei 10 anos atrás que eu ia ser isso para sempre, mas se a gente cresce, se a gente evolui, é muito natural que a gente não queira mais vestir aquela roupagem de 10 anos atrás. O que você acha, Ju? Então, quando você traz essa lucidez, Dani, a palavra que me vem é justamente a dificuldade de lidar com tipo, uma confusão interna. Porque internamente você tem medo de fazer essa mudança e mesmo assim você quer fazer e entra nessa contradição. Porque você sabe, isso não me cabe mais, eu já passei por uma etapa, eu já fiz uma transição, mas por outro lado tenho medo desse vazio. É o vazio do novo, é o vazio do desconhecido. E aí cabe muito para as pessoas que estão nessa transitoriedade de carreira, de relação, né? Às vezes ficou num casamento tóxico ou num namoro tóxico por muito tempo e percebe que já não tem mais estrutura de permanecer ali e fica apegado novamente a alguns tipos de padrões sociais, de imposições sociais, não consegue fazer o movimento e dá essa contradição interna. Porque eu já sei que eu posso fazer essa mudança, mas eu não consigo me apoiar. Eu tenho medo de como vai ser, eu tenho medo desse novo. E aí, Aqui a Léo, só aproveitando que engancha com o que você está falando, tá? Então vou só trazer o que a Leonice está comentando aqui. Acredito que a mudança no físico, com limitações de idade, para mim, é o que gera essa angústia e ansiedade. Então veja, por exemplo, né, ela não sabe, meu corpo está mudando, a minha capacidade de ter força de resposta está diferente do que era antes, e isso assusta um pouco. No entanto, a gente tem que olhar para outra polaridade, tá? Eu não tenho tanta força para fazer o que eu fazia antes, mas eu tenho mais sabedoria. Eu estou mais inteligente, eu uso a minha praticidade, eu uso a minha inteligência para fazer de um jeito mais fácil. Então, sempre tem um ganho, sempre tem um lado. Você perde uma coisa, mas você ganha outra, em qualquer mudança. E é a gente estar atento a esses ganhos que a gente tem. Né, Ju? Pode continuar. Aí Desculpa, vem essa questão da aceitação do momento que nós estamos vivenciando. Porque pode ser que talvez eu sempre gostei muito de capoeira, de esportes, né? E a idade vai chegando, eu não consigo mais fazer aqueles movimentos acrobáticos que os jovens vão fazer. Mas isso não me impede de fazer um movimento que eu goste, de participar daquilo que eu quero na minha nova versão, né? É a gente conseguir entender quem somos, as nossas limitações, somos nós em quem colocamos, mas respeitando o que o meu corpo me permite fazer naquele momento. Senão a gente fica apegado, mais uma vez, né? Vem essa questão do apego àquilo que eu podia, que eu queria, que eu era e que hoje já passou. Não é mais assim, né? E aí, querendo voltar aqui pro lado profissional, que eu acho que é uma dor que dói em muita gente, a Alexa Mania falou aqui, ó, estou numa transição profissional e me identifico com essa contradição que você fala. É muito normal, mas aí, diante desse momento, é o se acolher, né? E entender que quando nós vamos fazer uma transição profissional, o que eu fiz e me serviu, né? Essa é a minha realidade, é de fazer essa transição de forma mais confortável. Por quê? Um dos meus valores é a segurança. Então, eu tendo isso já de entendimento dentro da minha psique, lá do meu interior, eu vou buscar fazer a minha transitoriedade, mas eu vou me planificar para isso acontecer. É claro que tem gente que, se não for queimar a ponte, né, de não ter como voltar, não consegue fazer essa mudança. Aí é legal, Lê, você ver qual que é o seu valor, né, para que você faça essa mudança dentro do seu valor, para que não te gere mais dor. Porque esse medo do novo, ele é real. E ele acontece
em todos os momentos em que a gente vai lidar com uma coisa que a gente nunca fez. Tem aquela vontadezinha de fazer a transitoriedade, mas tem um friozinho na barriga, porque eu não sei como vai ser, porque é algo destemido, é algo temido, porque eu nunca vivenciei, e é super normal. Só que quando eu entendo que eu tenho um objetivo claro, essa minha transitoriedade, ela vai ficar mais tranquila de ser feita. Porque o que vai me pautar é justamente a clareza dos meus objetivos. Quando isso não está claro, essa confusão interna ela tende a aumentar. E esse medo do vazio, do novo, tende a minar a minha ação. Então, Sim. quando E você eu, consegue ter essa clareza, fica mais fácil. Oi, Dani. sim, e eu acredito que tem um fator que é muito importante nessa transitoriedade da gente, das incertezas da vida. Eu não gosto de falar que Einstein disse, porque a gente, né, tem tanta coisa que não é. Então, um sábio uma vez disse que a decisão mais importante que você pode fazer na sua vida, que eu acredito realmente que é a decisão mais importante de todas, se o universo é seu amigo ou não. Então, se o universo é essa fonte de amor infinita, ele é teu amigo, ele tá ali para você sempre, tá sempre te apoiando. O universo é um fator que te apoia. Qualquer mudança é para o seu crescimento. Qualquer mudança é para a nossa expansão. Qualquer mudança, seja ela qual for, por mais que a gente não consiga compreender, ela vem para que a gente se melhore. E quando a gente tem essa confiança no processo e consegue estar presente para aqui agora, a gente consegue ver isso com o tempo. Às vezes não na hora, não quando está ali no olho do furacão, mas depois de um tempo, quando a coisa começa a se ajustar, você... Nossa, essa casa aqui é mais legal, essa roupa está mais gostosa, eu gosto mais da... Realmente, essa mudança doeu lá atrás, eu não queria desapegar, mas agora está mais fácil. E falando em apego, a Laura Fina, ela botou um comentário aqui. O apego é muito difícil de trabalhar. Às vezes já temos conhecimento sobre o apego, mas não conseguimos fazer um movimento de desapegar. É verdade, Laura. Realmente o apego é isso que a gente estava falando. Às vezes a gente está apegado na situação, a gente tem também muito a ver com zona de conforto também, tá gostoso, tá confortável, eu tô acostumado com isso aqui, eu vou mudar para uma coisa diferente. Só que, de novo, a gente sabe, né, a gente tem essa questão no mental, sabendo que precisa fazer a mudança, a gente entende que a gente tem que fazer, e aí quando a gente começa a ocupar, a abrir espaço do velho e trazer o novo e olhar para novas possibilidades, isso vai ajudando a gente. Mas sim, isso é um processo mental. Então, quando os apegos te atrapalham muito, é para isso que existem os tratamentos energéticos. A gente entende que existe a massa das emoções, do sentimento, do padrão que está ali te segurando a fazer a mudança que você quer, e é por isso que a gente trata, justamente aí que o manoterapeuta, ele atua com muita potência para te ajudar, você querendo, é óbvio, né? A gente não consegue fazer uma pessoa fazer uma mudança e desapegar de uma coisa que ela não quer, ela tem que decidir, eu quero soltar isso e eu não sei como. Nessa hora que o tratamento ele vem assim com muita força, ele vem de uma forma muito fina e você começa a conseguir soltar as cargas, soltar aquilo que está te prendendo com muito mais leveza do que você conseguiria sozinho, só pelo mental, só pela lógica, só por arrumar novas atividades e direcionar a sua mente para o que está dando certo. Né? Mentalmente a gente tem vários jogos que a gente consegue fazer de atenção para ir direcionando, e fazer o nosso alfa, meditar todos os dias, esvaziar a mente e projetar dentro daquilo que eu quero e olhar para aquilo que está dando certo. Mas existe o campo das emoções, existem 7 corpos aí que às vezes a gente fica um pouco perdido nisso, a gente consegue atuar no mental por conta própria, mas aí os tratamentos estão aí justamente para facilitar que as emoções sejam processadas e que a gente consiga andar mais rápido. Nada que você não consiga fazer sozinha, mas assim, eu acho que o manoterapeuta ele acelera todos os processos de amores e desamores, né, Jojo? Então, nossa, você falou tanta coisa legal que eu fui para vários lugares aqui. Deixa eu ver se consigo aterrar um deles aqui. Porque quando nós falamos de desapegar, né, a gente tem essa tendência de ficar pegado porque a nossa mente vai acreditar que se eu solto, eu vou perder. E muitas vezes, quando a gente solta, a gente pode também ganhar. Quando nós começamos a ter esse entendimento e olhar de um outro ângulo, com uma outra visão,
nós vamos começar a trabalhar o medo da perda. Porque quando a gente apega, a gente quer segurar alguma coisa que a gente tem medo de perder. Quando a gente entende que a gente não tem nada e que o universo ele vai fazer o movimento necessário para a nossa evolução, entendendo isso vai ficar mais fácil e com menos dor, com menos sofrimento. Pode ser que no momento que o universo vira, dá uma girada para você soltar algo, você desapegar de algo, é porque você já está pronta para um próximo nível. É porque você está pronta para uma outra oportunidade, você está pronta para uma outra vivência. Mas quando eu fico apegada àquilo, eu não vivencio o que eu preciso, né, da próxima etapa, porque eu ainda estou vivenciando aquela que eu já não estou mais lá energeticamente. É por isso que o universo tira. Porque se é seu, verdadeiramente como a sua essência, você não perde. O que acontece é que com autoconhecimento nós vamos entendendo o que frequencia dentro da gente. Acho que isso também serve para a Lê aí que falou, né? Que não sabe o propósito dela. Nós vamos tendo esse diálogo interno de uma forma tão íntima que aí esse apego ele não justifica mais. Porque eu sei que o que eu tenho ninguém me tira, porque é meu, é minha essência. Então eu posso, com essa essência, galgar outros patamares, viver outra realidade e reconstruir tudo aquilo que eu quero e de uma outra forma, porque agora eu tenho mais experiência. Então esse apego, ele não justifica mais. Porém, volto naquilo que a Dani falou, né? Sei no meu racional que eu estou apegada. Eu sei que eu estou apegada a algo que não faz mais sentido ou que me faz mal. E não consigo fazer o movimento, aí tem uma dor que está te impossibilitando de acessar sozinho. Por isso que, neste momento, é interessante a gente buscar por ajuda. É interessante a gente ter alguém que segure na nossa mão e fale assim, olha, vamos junto, porque vai dar certo, que vai dar bom, né? E aí, fazer esse movimento acompanhada, às vezes, não vai nem doer tanto como você estava imaginando, mas é porque, como eu estou vivenciando aquela energia, ela é muito forte dentro do meu sistema. Por isso que eu não consigo olhar de uma outra maneira. Quando a gente está conversando com os nossos amigos, uma pessoa fala assim, olha, eu estou sentindo isso. A gente sempre tem uma tendência de ter uma solução, uma observação que a pessoa ainda não viu. Porque dentro da dor, a gente só enxerga dor. Então, quando nós estamos entendendo o apego como uma forma de segurar, porque eu tenho medo de perder, na verdade, eu estou apegada a alguma coisa que não me corresponde mais. Porque o que é meu, ainda que eu abra mão, volta. Então, quando você quer que o passarinho venha até o seu jardim, não precisa de ter gaiola. Plante flores. Ele vai vir igual. Isso é o que te pertence. Você não precisa de segurar querendo agarrar, porque é seu e não vai te soltar. Mesmo que você não ligue, né? Não vai te soltar. Aí é uma outra coisa. Eu apego seguro aquilo que eu tenho como externo, né? Porque o que é interno você não precisa de apegar e de segurar, porque eu não conheço ainda a minha potência. Eu não conheço ainda o meu próprio valor. Então eu fico buscando fora, me seguro a algo que eu acredito ter, mas que verdadeiramente a gente não possui, a gente não tem. E aí o autoconhecimento nos ajuda muito, né, Dani? Exatamente, né? Não só o autoconhecimento, mas também o estado de presença, né? Quando a gente consegue estar presente no aqui e agora e sentir realmente o que está acontecendo naquele momento. É engraçado, você está falando isso, não sai da minha cabeça a imagem. Você já... Eu vou falar uma besteira aqui agora, mas eu acho que isso que você falou, né? Do segurado, não conseguir soltar, né? Já viu o cachorro com a bolinha, assim, brincando, né? Eu sempre vou falar de bicho no fim do dia, mas eu sempre caio nas parábolas com bicho, que eu adoro bicho. Então, eu me lembro de uma vez, um desses Golden Retriever, né, enorme, aquele cachorro bobão, brincalhão, com a bolinha na boca e alguém jogou a outra bolinha e aí ele queria pegar a outra bolinha, aí ele soltava uma, pegava a outra e ele ficou ele queria as duas bolinhas, entendeu? Mas aí ele acabava que não brincava com nenhuma, que ele ficava ali tentando pegar as duas bolinhas ao mesmo tempo. E em vez de pegar uma e sair correndo e brincar, não, ele queria as duas bolinhas, né? E a gente tem essa tendência de querer pegar tudo e querer acumular tudo e criar um bloqueio ali nesse controle de querer segurar, de querer manter aquilo ali, sem entender que, tipo, tá, eu tô com essa bolinha aqui, mas jogaram uma nova e agora eu tô com vontade de brincar com essa nova. Solta essa um pouco, ninguém vai pegar ela, eu vou brincar com essa bolinha nova, daqui a pouco eu pego a outra. E sei lá,
de repente eu nem quero mais essa bolinha, eu vou pra... Mas não, a gente quer guardar ali, aí fica guardando o armário cheio de coisa, e aí não tem espaço para entrar coisas novas, acaba que não consegue e mudar o foco para uma coisa nova, para uma nova possibilidade, porque tá com a cabeça cheia daquelas coisas que já nem servem mais. Não cabe mais nada no armário, não usa, não faz uso daquilo. Mas quer coisa diferente, nunca tenho roupa, mas é aquele armário cheio de roupa, não, aí é pegado, né? Então, de novo, eu sempre acho que é legal a gente fazer um movimento quando a gente está com muita dificuldade de soltar uma situação que está preso ali. Vai ali no material, começa a jogar fora aquelas roupas que não está usando, aquele monte de tranqueira que está ali guardado para quê? Guardando aquele monte de negocinho que não usa. Começa a jogar fora, né? Facilita o próprio processo. Eu acho que o apego, ele nunca é para uma coisa só. Ninguém está apegado só num relacionamento, ou só num trabalho, ou só numa história. A gente, quando é apegado, a gente é apegado a tudo. Então vai lá, começa a fazer um movimento dentro daquilo que é mais fácil. Vai lá naquela gaveta cheia de tranqueira, joga fora as coisas que não está usando, né? E abre aquele armário que tá ali cheio de coisinha, começa a jogar fora uns cacarecozinhos, não precisa jogar tudo fora, mas vai lá, joga. Isso aqui eu não. Tem 10 pentes aqui, dá pra tirar 3. Não precisa nem jogar metade fora, mas tira 3. Tá velho, esse tem valor sentimental, esse não sei quem deu, esse é top, mas eu não uso. Então guarda os que é mais difícil, mas pega o que é mais fácil, joga fora. Porque isso esse movimento material, físico, ele vai começar a abrir espaço, né, no físico, e aí, de repente, o seu campo começa a ter mais espaço, aí você começa a ver, nossa, que gostoso. Aí, vou jogar fora esses outros 3 aqui agora, porque, olha, tem espaço no meu armário, de repente, agora apareceu um montão de espaço na minha casa, e aí você começa a ter um espaço para arejar e para, de novo, estar mais presente, porque quanto menos coisa está ali acumulada, mais você consegue estar presente, mais você consegue se ancorar no aqui e agora e estar olhando para aquilo que realmente está acontecendo agora, com um ambiente mais limpo, né? Você consegue ver. E aí soltar, né? E realmente começar a perceber, soltar, deixar ir o velho não é perder, é ganhar espaço, é abrir espaço para que o novo entre na minha vida. Porque essa é uma lei, as coisas vão mudar o tempo inteiro. Essa transitoriedade a gente não vai conseguir controlar para que as coisas sejam assim para sempre, por mais que esteja bom. Agora, o bom disso é que quando a coisa não está boa, a gente pode contar com essa lei. Então, se a sua realidade agora não está de acordo com aquilo, né? A gente está falando sobre a transitoriedade da vida, mas há uma lei que se chama a lei da impermanência, né? E eu fui buscar, assim, porque isso estava muito forte na minha cabeça, eu fui dar uma olhada, e, enfim, tem várias referências do budismo, não sei o quê. Essa lei da impermanência, as coisas vão mudar. Então, se você está com tudo muito bem agora, aproveita, esteja presente, mas saiba que isso vai passar. Uma hora as coisas vão mudar um pouco, não quer dizer que você vai ser infeliz, mas esteja presente, porque às vezes a gente está ali vivendo um momento maravilhoso, num lugar maravilhoso, tendo pessoas incríveis, e aí a gente resolve estragar aquele momento por causa de uma besteira. E aí uma pedrinha no sapato estraga tudo, e aí acaba o momento, mudou, já está em outro momento. Então, em vez de aproveitar aquilo que está bom, tirar a pedra do sapato e seguir aproveitando e estando presente, fazendo render aquele momento, né? O máximo que ele pode, não, a gente perde a oportunidade de ser feliz por causa de uma pedrinha no sapato. Então, ter essa consciência, nossa, está tudo bom, está tudo maravilhoso, a coisa vai mudar. Então, aproveita ao máximo aquilo que está bom. Não deixa uma faíscazinha, um negocinho, uma besteirinha estragar, porque daqui a pouco não tem mais aquele momento. E aí você pode nunca mais viver aquilo, porque passou, né? O agora passou, já não está mais ali. Então você tem que aproveitar aquilo ao máximo, ao mesmo tempo que quando a coisa não está boa, está muito ruim, está muito difícil, está sofrendo muito, a vida vai dar uma guinada, alguma coisa vai acontecer e aquilo vai mudar também. Aquela dor não vai ficar ali para sempre. Principalmente se você conseguir buscar ajuda, principalmente se você estiver disposto a fazer um movimento de soltar aquelas coisas que estão te atrapalhando, que você está vendo, o universo ele está dando sinais, ele está mostrando aonde precisa trabalhar, soltar, mudar, melhorar. E se você estiver disposto a fazer um movimento para aquilo que precisa soltar, que precisa melhorar, aquela dor tende a passar mais rápido. Às vezes a dor ela perdura ali
Porque a gente não quer abraçar a mudança, a gente não quer aceitar que tem que deixar aí, que precisa soltar. E aí vai ficar doendo, vai ficar doendo, vai ficar doendo. Mas, do modo geral, mesmo que esteja doendo muito, aquela dor uma hora ela vai passar. Então, tenha essa consciência dessa impermanência, as coisas passam, as coisas mudam. Então, aprenda a viver no fluxo da vida, no ritmo da vida e respeitar esses ciclos, porque são ciclos, né? Que seria do verão se a primavera não quisesse acabar? Ah, não, quero que seja primavera para sempre. E aí, quando é que vai ter verão? Né? Então, a gente precisa respeitar o ciclo natural das coisas e entender que tudo vai passar. E você está no relacionamento, hoje está ali super apaixonado, e as flores, e não sei o quê. Uma hora a paixão passa. Uma hora aquela paixonite, ela vai passar. Quer dizer que acabou? Não, vai ter aquela pasmaceira, aí vem o amor, aí vem a amizade, e aí vem um laço ainda mais profundo do que o da paixão ardente, aquela coisa. É o laço do amor, do verdadeiro amor profundo, incondicional, de estar ali um para o outro, daquela mais que tudo uma amizade profunda, com amor, com paixão também, com seus momentos, não aquele tempo inteiro, a pessoa, causa calafrio, já não tem mais aquilo, já fica uma coisa mais harmoniosa, mais leve, mais gostosa. E assim é para tudo, né, Ju? E eu me empolguei aqui. Não, e a Lê falou justamente aqui, ó, olha só a sincronicidade do universo. Ela falou que está justamente separando algumas coisas que está lá de excesso na casa dela. Então, legal. Coincidiu aí com a sua fala. E daí, Dani, nessa sua explicação, o que me veio é que, às vezes, inconscientemente, nós precisamos de olhar outras coisas aí também que está vibrando internamente. Porque quando a pessoa ela está apegada a uma dor e se coloca num lugar inconsciente de vítima, é porque de alguma forma ela precisa de chamar a atenção para ela. Então, tem alguma falta, alguma falha, algum vazio interno que não faz com que ela saia daquele lugar, porque é o lugar que as pessoas vão olhar para ela. Uhum. E é claro, nós estamos falando agora de um pouco mais de profundidade, porque racionalmente não faz sentido. Mas nós temos alguns padrões de comportamento que de fato não fazem sentido, porque está lá dentro do nosso inconsciente. A gente consegue perceber muito isso nas atividades que nós temos no círculo da vida, porque ele faz a gente tirar do inconsciente, jogar para a consciência, dar lucidez e entendimento das nossas partes. Muitas das nossas coisas, elas estão no inconsciente. Então, nós tendemos a um papel de ficar naquele lugar de conforto dentro de uma vitimização, porque eu quero que alguém venha até mim, que eu quero que alguém ofereça ajuda, porque eu quero que alguém faça algo por mim. É porque eu não tenho essa força de fazer e estou esperando que alguém me jogue essa corda. E que não tem nada de errado, não é para olhar nisso no lugar de culpa ou de um auto-julgamento, mas é para expandir a consciência, para ver qual é a realidade que está vibrando dentro do nosso sistema. O que é que nós estamos fazendo e o porquê que estamos fazendo dessa forma. Será que esse apego meu à dor e que é para as pessoas virem até mim? Se é para as pessoas virem até mim, por que que eu não vou até as pessoas? Aí tem um outro pedacinho, que é o gritante, que é o orgulho, de acreditar que o outro tem que fazer aquilo que eu espero que ele faça, porque eu não quero fazer. Eu briguei com a Dani, mas eu não quero falar com ela, me desculpe, então eu vou ficar aqui esperando que ela venha falar comigo. Não, eu vou dar o meu passo, se ela não quiser falar comigo, tudo bem, porque tem o tempo dela também. Mas eu vou ficar tranquila, em paz, que o meu movimento foi feito. Então eu solto. Eu solto porque o que eu tinha que fazer eu fiz. Porque senão a gente cai nessa culpa, nesse auto-julgamento também, de ai, não foi assim, eu fiz e não deu. Tá, você fez. Solta, entrega para o universo. Porque tudo vem em seu tempo. Junto dessa transitoriedade, aquilo que precisar de chegar até você, vai chegar. Quando nós vamos ganhando consciência, a gente não fica no lugar de espectador. A gente ganha consciência, a gente faz o movimento. Então, esse movimento parece que é até mais rápido, mas na verdade não é. Eu estou me preparando para a próxima etapa. Eu vou me conhecendo, criando estrutura, ganhando o magnetismo necessário para vivenciar uma nova etapa. E cada um tem um tempo. E quando a gente entende que cada um tem um tempo, a gente para de se comparar, que é um outro padrão de comportamento que gera muita dor, porque a gente compara os resultados e esquece de validar e valorizar
a nossa trajetória e a trajetória do outro que chegou naquele lugar que a gente acha que seria legal. A gente só olha o resultado, mas não consegue entender o que que a pessoa abdicou do tempo dela, o que que ela teve de foco, de determinação, o que que ela fez de empenho para chegar onde ela está. Então a gente acaba sendo injusta com a gente mesmo, quando a gente entra nesse lugar da comparação e não entendendo o processo da vida, o processo do semear, do regar, né, da questão do plantar para depois colher. Quando a gente tem esse entendimento internamente, a gente sai do padrão, às vezes, dessa dor profunda. Não conseguiu fazer, é porque precisa de acessar outros lugares que você ainda precisa desse magnetismo para acessar. E se não conseguiu, aí vem novamente, né, esse lugar de pedir por ajuda, por auxílio, seja como for, para não ficar estendendo o sofrimento. Porque aí é que fica criando mais massa e a coisa vai parecendo mais difícil. Porque a gente está nutrindo aquela informação de dor, né, Dani? Exatamente, né? É o famoso tente outra vez, tente de um novo jeito, tente novamente, né? A gente precisa estar sempre buscando novas soluções, buscando novos meios, em vez de ficar ali focado no problema, ai, que difícil. Procura uma solução, procura fazer uma coisa que você nunca fez, experimenta, tenta, né? E nesse experimento, nessa tentativa, pode ser que você não conclua aquela jornada específica que você está, naquele momento, se sujeitando a praticar. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, eu com a minha faculdade de marketing. Eu fui lá, fui tentando, mas no fim eu chutei o balde, não consegui concluir. Depois eu fiquei um tempão pensando, nossa, que perda de tempo. Eu não devia ter feito outra coisa, e blá, blá, blá. E aí, por fim, 10 anos depois que eu venho morar aqui em Paraty, que eu monto um negócio de massagem, aí toda aquela bagagem, tudo aquilo que eu aprendi no marketing, eu começo a me utilizar dessa informação para montar um pequeno negócio que deu certo. Por quê? Porque nenhuma massoterapeuta da cidade pensou em usar o marketing. Eu concluí a faculdade de marketing? Não. Eu exerci? Não. Mas a habilidade eu apliquei num outro negócio lá na frente, que aí fez todo sentido. Por isso que eu precisava aprender aquelas coisas para entender que eu preciso mostrar para poder vender, para poder fazer, para poder acontecer. E as coisas funcionaram um dia, mas às vezes na hora, de novo, a gente não consegue ver na hora, mas tudo é aprendizado, tudo soma. Por mais que, eu tô aqui aprendendo esse monte de coisa e não consigo usar, aquilo vai ficando, interiorizando, aquilo vai ficando na sua cabeça. Uma hora aquilo sai, uma hora você começa a aplicar o conhecimento. Né? Lógico que não adianta ficar se entupindo de conhecimento, que nem a Jojo já fez um curso atrás do outro, mas até isso sempre é válido, sempre soma, sempre vai trazer valor para você conseguir fazer mais, né? O Luiz está falando aqui, quanto mais foca no problema, mais ele aumenta, exatamente. Será que fui eu que travei ou é a Jo que travou? Eu tô te ouvindo bem. Que travou? Tá me ouvindo bem? Você Tô te ouvindo está bem. aqui pensando para mim, então ele... legal, que você tá ali... Não, eu tô pensando mesmo nessas coisas que você disse, e eu tô pensando, mas então a internet sincronizou com você, tá assim... Mas a internet tá tranquila. E aí, Dani, você citou, né, essa questão da busca por conhecimento. Quando eu fui fazer o meu mapa de Odu, eu entendi que tá travada para mim, gente. Voltei, eu tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. E aí eu entendi o porquê que eu tenho isso aceso dentro de mim pela busca do conhecimento. E uma dica que eu dou, se tem mais alguém aí que vibra nesse mesmo padrão de querer aprender, estudar e achar que não está o suficiente, é de não esperar achar que vai saber tudo para você começar a fazer o seu movimento de expandir, de utilizar aquilo que você está aprendendo. Porque o que nos barra para não fazermos, não colocar em prática aquilo que a gente está acessando, aprendendo, é o nosso orgulho mal usado. Porque eu acho que eu tenho que fazer perfeito, que tem que estar tudo muito bom, que tem que estar tudo muito impecável. É claro que sim, a gente tem que buscar por fazer o nosso melhor. Mas não nesse lugar de cobrança. Porque senão, o que acontece? Eu entrei, assim, numa obesidade mental.
porque eu estava ali acessando muitas frequências, muito conhecimento e estava guardando, não estava conseguindo colocar em prática, porque vibrava nessa falta, que sempre vai estar faltando algo. E eu não entendi essa transitoriedade da vida, porque eu estou naquele lugar aprendendo aquilo, eu posso usar e depois as coisas vão transmutar. Elas vão trazer outras informações. E quando eu começo a entrar nesse lugar de obesidade mental, a mente fica confusa. Eu não consigo entender aonde eu vou usar o quê. E aí não tem essa lucidez que a Dani trouxe. Eu aprendi lá, mas agora eu vejo que eu estou usando isso daqui. É o que eu fiz. Porque dentro dos meus atendimentos, todos os cursos que eu já fiz, eu utilizo. Porque eu fiz a pedagogia, eu fiz a letras. Então, são coisas que eu utilizo dentro da minha comunicação, junto com as pessoas que vêm se tratar comigo. Eu tenho atraído até um público jovem, né, de adolescentes, que tem me buscado para poder fazer atendimentos terapêuticos. Então, nada se perde. Tudo se transforma dentro dessa nossa transitoriedade de vida. Então, quando a vida faz essa transição, tudo aquilo que eu aprendi é meu. Não tem como ninguém tomar o que eu aprendi. Eu começo a validar quando eu uso. Eu vou acessar o conhecimento, eu utilizo, e esse conhecimento vai se transformando em sabedoria para que eu possa expandir, seja de que forma for, né? E começar a ter isso que a Dani fez agora. Esse link para você se validar, validar o seu sistema. Eu aprendi aquilo, embora hoje eu estou numa área que não tem nada a ver diretamente, mas eu estou usando o meu conhecimento. Aí você se valida dentro do seu próprio processo. Ó, a Mara está dizendo aqui, ó, isso é verdade. Cheguei nesse ponto e percebo que me pesa a cabeça. Quero colocar para fora aquilo que venho aprendendo, mas o medo e insegurança me trava, pois acho que ainda não é o momento. Então, Mara, sabe o que eu faço? Eu faço e me ajuda, tá? Pode ser que te ajude também. Eu gosto muito de escrever as ideias que eu tenho, porque eu estou colocando já uma vazão e depois eu posso recapitular aquilo com uma nova visão, quando eu achar que é o momento. Porque às vezes acontece mesmo, fala assim, não, isso ainda não é o momento, mas eu escrevo porque eu não fico mais no meu mental, eu não fico criando massas energéticas. Porque assim, ó, para o universo, você pensou, é como se você já tivesse dado um comando. Mas quando você não realiza, aquele cansaço físico muitas vezes chega. Eu não sei como é para você, mas passa o dia, parece que eu tô cansada e eu vou ver, eu não fiz nada, mas eu pensei muito. Porque eu fiz ali uma materialização no meu mental, eu criei uma massa, eu criei uma energia, mas eu não dei vazão para isso, continuou guardado dentro de mim. É acúmulo de peso, é acúmulo de informação. Então, para dar vazão a isso, eu escrevo. Às vezes eu escrevo poesia, às vezes eu escrevo a ideia, mas eu vou colocando no papel para poder colocar o movimento acontecer verdadeiramente, materializar algo, ainda que não seja o que eu queira como um produto final, vamos assim dizer. Mas eu estou colocando para fora, eu estou ali até para olhar e ler. Quando eu leio, eu me escuto. Eu me escutando, eu consigo ali entender alguma coisa que eu ainda não tinha entendido. E é normal, né? É o se acolher, não se julgar por estar neste momento, mas buscar também estratégias e alternativas para que não fique com esse peso, com essa trava, porque isso vai gerando bloqueios. E depois o bloqueio vai sendo energizado, nutrindo com os nossos novos pensamentos, e aí depois a vida fica estagnada. Aí vai estagnando todos os outros campos, porque tudo está interligado. E se você não olhar para isso de alguma forma, vai vir um movimento na onde que te dói para que você pare para olhar. Quando você for ver, a sua dor está linkada àquilo que você não fez antes. Mas tudo isso está no nosso inconsciente. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente conseguir fazer um movimento de forma aleatória, sozinho, individual, né? Falei demais também, né, Dani? Não, eu tô ouvindo você falando isso, aí eu só fico pensando, vai com medo mesmo, né? Vai fazendo aos pouquinhos, devagarzinho, né? Como você tá falando, vai anotando se é um curso, se é uma coisa que ela tá trazendo, vai escrevendo aos pouquinhos. Para mim, eu acredito que o grande desbloqueio, o grande acontecimento para mim, realmente são as lives, sabe? Era uma coisa que eu ficava apavorada, só tipo de pensar que eu tenho que fazer live para gravar conteúdo. Eu falei, gente, como é que e se me der branco? E se eu não souber o que falar? E se eu não souber o que dizer?
E hoje em dia não, hoje em dia é uma coisa que flui tão bem, é gostoso, é um momento assim que eu fico esperando, assim, nossa, minha live com a Jo, que delícia. Então a gente, às vezes, nesse grande medo, a gente descobre a nossa força, nosso potencial, né? Através das lives eu estou conseguindo destravar o verbo, destravar a fala e trazer conhecimento e ajudar pessoas, que o mais legal é isso, aquilo que você tem muito medo, às vezes é onde você vai mais ajudar as pessoas. Eu vejo, por exemplo, dentro da minha mediunidade, que foi uma coisa que um belo dia eu tomei um susto, uma coisa que muitas vezes me travou na vida. Ai, será que eu tô vendo isso? Será que eu tô sentindo isso? Será que eu ouvi isso mesmo? E aí, hoje em dia, poder abrir o meu campo e captar o campo de dor do outro e trabalhar essas dores e saber o que fazer, sei lá, da onde que vem, mas que vem do campo, que vem da mediunidade, vem a informação e aí vem o tratamento adequado e a gente vê coisas e vai tratando isso tudo. E ver a vida das pessoas se transformando mais que tudo. Então, às vezes, isso que você tem tanto medo é justamente onde está a sua potência e é onde você pode ajudar o maior número de pessoas. Então, olha para isso e vai com medo mesmo, vai encarando esse medo e dando passinhos pequenos, porque é isso, para estar aqui hoje em dia, não foi do dia para a noite que agora vamos fazer live toda semana, não. Foi um processo de encontrar alguém para fazer, uma parceira, eu gravando vários videozinhos aqui, videozinho ali, e grava história quase todo dia, vídeo, de repente soltou, e aí tá soltando cada vez mais, e tá cada vez mais fácil, tá cada vez mais relaxado, tá cada vez mais gostoso, os próprios atendimentos, o próprio trabalho com a mediunidade, né? Antes era um tabu, trabalho mediúnico, agora a gente vai lá e parece que não vai acontecer nada, e aí a gente abre a faixa, e aí a gente fala, nossa, que viagem, esse negócio foi longe, voltou, e aí você volta, a pessoa tá bem, ela sente um alívio, ela sente, né? Então, a gente cria muitas barreiras mentais para ir lá e dar o passo para o nosso destino e fazer aquilo que a gente quer, mas a gente não pode esquecer de levar em consideração quando o medo de realizar aquilo que está dentro do seu coração. Não se esqueça que a humanidade tem medo, é um grande medo da humanidade, é de brilhar a sua própria luz. Então esse medo que você está é de, e se eu for isso tudo que eu posso ser? E não deixa isso te paralisar, vai movimentando com medo mesmo, devagarinho, que seja buscar ajuda para alguém te orientar, alguém que possa te apoiar nesse processo, ou ir dando os primeiros passos, se você é terapeuta, está com medo de atender, vai lá, atende a prima, atende a sobrinha, vai atendendo os conhecidos e vai vendo o resultado na vida das pessoas, enfim. Mas vai dando um jeito de encarar esse medo ou se preparar para encará-lo, porque a vida passa muito rápido. A vida é muito rápida, é agora, a gente precisa, né, de cada um de nós trazendo o melhor que tem dentro de si, sem medo de ser aquilo que tem que ser. Porque só você pode trazer a sua luz, só você pode fazer a sua luz brilhar e impactar tantas pessoas ao mesmo tempo, né? E eu queria voltar um pouquinho do que a Jo estava falando agora há pouco com relação ao orgulho mal usado. Eu acho que dentro desse contexto da transitoriedade da vida, muitas pessoas ficam apegadas àquilo que elas falaram que um dia elas iam fazer e que eu vou acontecer e eu vou ser assim. E aí, por uma questão de orgulho mal usado, elas ficam o pé na terra e falam, não, eu tenho que fazer desse jeito, porque eu sempre falei que ia fazer desse jeito. E aí elas perdem o melhor da jornada, que é justamente o expandir, justamente o crescer. E elas não se permitem expandir para onde o coração está querendo ir, e aí elas causam uma neurose dentro delas. Elas criam coisas dentro de si que começam a se machucar para manter uma imagem para o externo daquilo que elas disseram que iam fazer um dia. E, gente, a gente não pode esquecer que a única coisa que é eterna é a minha relação de mim comigo mesmo. O resto tudo vai embora. A vida vai acabar um dia, o casamento vai acabar, ou vai morrer um, ou vai morrer outro, não adianta, é uma realidade que a gente tem que encarar. O verão vai acabar, o inverno vai acabar, o trabalho vai acabar, tudo vai acabar um dia, de alguma forma, as coisas vão mudar. E a única coisa que fica é você com você mesmo. Então você precisa ser leal ao teu sonho, à tua vontade, ao teu desejo, porque é isso que vai te levar para o teu projeto de vida, é isso que vai te levar para uma expansão, para um ganho de alguma coisa nessa vida. E o ganho que a gente tem que ganhar nessa vida é de evoluir. E a evolução está em realmente manifestar a vontade do coração.
Quando eu não realizo a vontade do coração, aí a minha relação comigo mesma adoece. E aí eu vivo o inferno na terra. Porque eu não estou conseguindo me apoiar. Porque eu não estou conseguindo me acolher. Eu não estou conseguindo me respeitar. E aí eu olho para o meu entorno e falo, ninguém me acolhe, ninguém me apoia, ninguém me respeita. Porque eu dentro de mim não estou me dando esse apoio. E aí, um dia, você passa para outra dimensão e você vai ficar só com esse sentimento de não ter respeito e se machucando. Então a gente precisa aproveitar que a gente está encarnado e que a gente tem todo esse reflexo em volta da gente. E a gente pode tomar um analgésico e um remédio para a dor passar e ir resolvendo isso. E ir se assumindo. E ir se admitindo dentro da gente, encarar o medo de mudar e se permitir embarcar na nossa mudança que a gente deseja. Porque em volta só está mudando porque dentro a gente também está mudando. A gente vai estar sempre nessa constante adaptação e mudança e transitoriedade. E é melhor a gente pegar a nossa pranchinha de surf e surfar e entrar na onda e aceitar que a gente também quer mudar certas coisas na nossa vida. Não tem nada de errado com isso. A gente não é obrigado a ser para sempre do jeito que eu falei que eu ia ser. Porque a gente cresce, porque a gente expande, porque a gente aprende novas coisas e a nossa vontade muda naturalmente. Essa é a natureza da vida. Dani, aí eu queria pegar só mais um pouquinho essa fala do medo, né? Para Mara também, que trouxe o medo como algo aí forte. É que às vezes a gente precisa de ter um entendimento o que é real e o que é o meu imaginário que está criando. Porque muitos dos monstros, das assombrações que a gente vê, na verdade a gente está criando. Elas nem existem. Quando a Dani traz essa questão da live ou de algum movimento que a gente vai ter que se expor publicamente, nós vamos criando vários tipos de monstrinhos que eles não existem. Porque quando nós entendemos verdadeiramente o nosso objetivo de fazer o movimento, a gente desapega. Porque a gente vem aqui compartilhar aquilo que a gente vivencia, as nossas experiências, de acordo com as nossas verdades, que pode ou não ser de encontro das verdades das pessoas que vão entrar. Então, as pessoas que estão nessa pegada da expansão de conhecimento e de troca, elas vão ficar independente de. As pessoas que não, elas não vão ficar. Assim são também as pessoas que vão nos buscar nos processos terapêuticos, aquelas que se identificarem com a energia vai ficar, aquelas que não, e tá tudo bem. É a gente não se colocar no papel de, ai, será que eu fiz errado ou que não gostou de mim? Não, é porque a pessoa não precisa da energia que você tem. Porque se ela precisar, ela vai ficar. E se ela não precisar, ela não vai ficar. E isso é em relação ao profissional, isso é em relação à amizade, isso é em relação a relações afetivas. Vai acontecer, né? Essa transitoriedade, ela vai acontecer de forma natural. E tá tudo bem. Não quer dizer que tenha algum problema. Quer dizer só que vocês estão vibrando em faixas diferentes. Não é melhor e não é pior. Só é diferente. Entendendo isso, eu começo a me acolher. Eu começo a entender e aceitar esses processos que são transitórios. Porque hoje, eu dentro do universo terapêutico, se eu for falar com uma pessoa que gosta só de falar de esporte, talvez a princípio vai dar um estranhamento. Agora, se a nossa amizade prevalece e é boa, a gente vai conseguir, ela falando de esporte, de terapia, a gente vai conseguir unir as nossas ideias. Agora, se a gente está vibrando tão diferente e não der, eu não deixo de ser amiga dela por causa disso. Só que a gente vai estar vibrando em faixas diferentes. O nosso processo de transitoriedade não coincidem. E tá tudo bem. Aí eu preciso de desapegar, soltar. Porque aí vão chegar outras pessoas que vão estar com outra frequência que vai encontrar com a minha. Ou se não também, existe um momento que a gente vai precisar de ter esse momento consigo mesmo, como a Dani disse, né? Que é o momento de estar para dentro da nossa introspecção. No momento de introspecção, eu vou me conhecendo verdadeiramente, conheço minha potência, entendo o meu valor, entendo a minha frequência. Aí depois eu posso transitar por qualquer lugar, por qualquer espaço, porque eu sei quem eu sou. E eu deixo de ficar dependente da aprovação e aceitação das pessoas que estão em meu entorno. Porque eu me valido, eu me aceito e eu me respeito. E a mesa que não me couber, eu vou saber me levantar e me retirar. Porque o amor próprio vai prevalecer. E fica tudo mais fácil. Não é que não tem problemas, né? Quando nós estamos aqui fazendo nossos bate-papos, não é para vender esse gratiluz ilusório que as pessoas vão falando. Não é disso.
Fazer terapia não deixa de ter problema, mas a gente ganha estrutura para lidar com as situações, com os problemas que vão chegando, que é diferente. Porque você ganha maturidade para a vida. E a vida é enquanto Mas, você estiver nesse plano terreno e você estiver vibrando, você vai acessar. sim. E mais que tudo, né, aceitar as coisas como elas são. Eu acho que, acima de tudo, o que que a terapia faz, o que que os tratamentos mais ajudam, né, e que a gente vê que é a maior dor de todas, é aceitar que as coisas são como são. E aí, quando você terapeutiza tanto, estuda tanto, você começa a entrar nessa sintonia de que é isso. Quando a gente começa a aceitar a mudança, aceitar que as coisas são como são, não quer dizer ficar inerte, não fazer nada e deixar todo mundo fazer o que quer com a gente. Não, é realmente, né, como a Jo estava falando, eu me apoio, eu sou desse jeito. E aí vai ter gente que não vai querer ficar do seu lado, porque não vai gostar dessa versão nova sua, seja lá do que for que você vai trazer. Pode ser que essas pessoas vão embora, mas a única pessoa que não pode ir embora é você com você mesmo. Então você ficar ali vestindo uma roupagem bonitinha, só porque os outros gostam de você assim, você não vai estar do seu lado e você entra num loop de culpa muito ruim para você mesmo. Então a gente precisa assumir aquilo que a gente realmente é, aquilo que a gente realmente deseja para a nossa vida e viver dentro daquilo e deixar que se vá quem não gostar dessa mudança. Deixar que parta aquele que está contra aquilo que está no seu coração, no seu movimento de expansão, porque é o seu coração. E pode ser que doa, que a gente sinta falta, mas não há falta maior do que a de mim para mim mesmo. A gente precisa entender que enquanto eu não estiver comigo mesmo, me apoiando dentro daquilo que realmente está no meu coração, eu vou estar sempre sentindo falta de alguma coisa e tentando tapar esse buraco com os outros. E uma vez que eu me apoio, pode ser que outros se afastem sim, e aí você perde algumas pessoas, mas você também pode olhar para o lado de que você está abrindo espaço para que novas relações mais saudáveis venham para você. E sim, não pode ser que sejam assuntos... Eu estava morrendo de rir quando você falou da amizade, porque a minha melhor amiga aqui em Paraty, ela não acredita em espiritualidade, ela não acredita em energia, mas a gente adora falar besteira, falar de bicho, falar de outra coisa, do céu, da natureza. Então, assim, às vezes as pessoas vão ter coisas completamente diferentes de você e que se complementam. E que não vai concordar. Você vai querer falar do universo, de energia, ela vai, não vem com esse papo pra mim. E tá tudo certo. E ela respeita que eu acredito e que eu vivo isso, e a gente se respeita, a gente só não fica conversando disso por uma questão de respeito. Mas eu tô comigo, e aí eu viro as costas, vou estudar esse troço, eu vou falar desse troço, vou viver esse troço, porque é o que eu acredito e o que eu gosto. E isso não afasta essa pessoa de mim. A gente se ama e se adora do mesmo jeito. Então você não precisa nem concordar com tudo, basta você aceitar que o outro tem um jeito diferente de ser. E se o outro que está na sua vida não consegue te aceitar como você é, então é ele que você precisa sair de perto, para você poder se aceitar. O mais importante de tudo. Ai, tá muito boa a live, não dá vontade de terminar, Passo rapidinho, gente, que delícia. né? Aí, ó, a Leonice está falando, na verdade, nós mesmos nos distanciamos. Justamente. Ô, Dani, eu vou ter que fazer um círculo agora, participar de um círculo agora. Eu tenho que atender também, eu tô com clientes Pois é. esperando para vazar, então... Então, eu quero agradecer, e é muito bom poder vir aqui bater esse papo com você. Agradecer todas as pessoas que estiveram conosco nessa live. Né? A Alexane, ela falou que ela precisava de sair, mas gratidão por sua contribuição. Quando a gente consegue colocar para fora aquilo que está dentro, já traz um alívio. E depende muito de uma coragem, né? Porque a gente falar das nossas dores não é fraqueza, vulnerabilidade, é coragem. Porque não é todo mundo que tem coragem de falar, de se expor, de compartilhar. Mas quando eu compartilho a minha dor, eu tô falando com a pessoa assim, olha, tá vendo? Você não é a única que está em dor. Existem outras pessoas que estão em dor também, né? E a gente vai se apoiando mutuamente. Agradecer os coraçõezinhos, todos os boa noites, as pessoas que entraram, todo o carinho de vocês para conosco todas as terças-feiras. Convidar as pessoas que não conhecem ainda a Dani, o trabalho dela, que vão nessa rede que a gente está agora, no canal dela, que comecem a seguir, acompanhar esse trabalho maravilhoso que ela faz. E a gente, geralmente, nas terças-feiras, estamos aqui. A não ser que tenha algum imprevisto, né, Dani? Fora os dias de imprevisto, por hora, estaremos aqui às terças-feiras, às 7 horas da noite, com mais um Direto no Ponto. Quem me segue, eu estou com bastante gente nova entrando na minha rede. Vai lá, segue a Jojo também, porque quem gosta de me ouvir
vai gostar do material da Jojo, ela tem um conteúdo muito bacana, fala bem pra caramba, ela é baixinha, mas ela é porreta. Então vai lá, segue, curte as coisas dela. E vocês que estão aqui até agora com a gente, se quiser deixar nos comentários da live ideias de temas que vocês gostariam de ouvir, vai ser muito bem-vindo. A gente vai adorar trazer para vocês o que vocês querem ouvir. A gente está aqui tentando trazer coisas que nos vêm intuitivamente, mas se vocês têm alguma ideia, não hesita, vai lá, deixa no comentário da live, a gente vai ver e a gente vai com muita alegria trazer para vocês o que vocês quiserem ouvir aqui da gente, tá bom? Então, até semana que vem. Obrigada pela presença, Jo. Obrigada a todos pelos coraçõezinhos e pelas interações. E até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau.